Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de integral dupla, mudança de variáveis. Vamos ao enunciado. Utilize mudança de variáveis apropriada para calcular integral dupla numa região R da função x mais y dx dy, onde R é a região delimitada pelas retas y igual a x, y mais 1 igual a x, x mais y igual a 4 e x mais 0 mais y igual a 0. Bom, provavelmente devemos fazer a mudança de variáveis. Aqui, como a função é tranquila de integrar, provavelmente temos um grande problema aí na região de integração. Então, para visualizar a mudança de variáveis que temos que fazer, vamos esboçar a região R de integração. Então, fazer aí o eixo Y, o eixo X. Bom, então temos aí que são retas. Primeira reta, y igual a x, ou seja, a reta aí, identidade, tá? Essa reta é y igual a x. Depois, y mais 1 igual a x, ou seja, se a gente zerar o x, o y vale menos 1, tá? O y vale menos 1, se a gente zerar o y, o x vale 1. Então, uma reta aí paralela a essa, tá aí. Essa reta é y mais 1 igual a x. Vou escrever da forma que está aí, tá? Aqui, x mais y igual a 4. Se a gente zerar o x, o y vale 4. Então, a gente vem aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar coerente com as medidas. Então, y igual a 4. Tá? Aqui é 1, que esqueci de marcar. Se eu zerar o y, o x também vale 4. Vou aumentar um pouquinho aqui também o meu eixo x. Então, 4 para o x. Então, é a reta que passa por aqui. Essa reta é x mais y igual a 4 e x mais y igual a 0. Ou seja, passa pelo zero, aí precisamos mais de um valor. Se o x for 1, vamos ter aí que o y vai valer menos 1. Tá? Uma reta decrescente seria y igual a menos x, ou seja, é a reta que passa pela origem, inclinação menos 1. Essa reta é x mais y igual a 0. Bom, então, a nossa região de integração, vou colocar aqui de verde, ela seria essa região aqui, ó. Essa é a nossa região R de integração. Ou seja, se a gente quisesse fazer de forma cartesiana do jeito que está aí, a gente teria que dividir isso, ó. Dessa reta, se fosse integrar em y primeiro, teria que dividir em uma parte aqui, aí depois outra parte aqui e outra parte aqui, tá? Seriam 3 regiões aí que teria que dividir, teria que fazer 3 integrais duplas, tá? Uma para cada região, não dá para fazer os limites inteiros. Então, o que é a ideia? Isso aqui, se a gente for ver, é um retângulo. Então, a gente vai fazer uma transformação com que faça que esse retângulo aqui fique de pé, ou seja, os limites virem constante. Tá? E como que eu faço isso? A gente vai pegar as retas paralelas e vai colocar os termos que são iguais isolados para um mesmo lado. Tá? Então, como que a gente vai
pode fazer isso daí? Para mudar as variáveis, a gente vai pegar essas duas retas que são paralelas, essa aqui e essa. Quais os termos que a gente tem em comum? O y e o x, o y e o x. Então a gente vai deixar do mesmo lado. Então essa daqui eu vou escrever como y, aí menos o x, e isso vai ficar igual a zero. Essa daqui vai ficar y, joga para lá, menos o x e joga o 1 para o outro lado, menos 1. A mesma coisa a gente faz para de baixo, só que o de baixo já está separado. Ó. X mais y igual a 4, x mais y igual a 4. Então não precisa arrumar. Então o que a gente pode falar? Que aqui de cima, o y menos x, a gente vai chamar de u. Tá? E y mais x, a gente chama de v. Então a gente aplica essa transformação. Por quê? Aí vai ficar limites aqui, ó, constantes. Então, como que vai ficar aí a nossa transformação? A transformação de variável que a gente aplicou é que y menos x, aí isso é igual a u, tá? E pegamos aí a condição que y mais x, vou escrever na ordem aqui o y primeiro, só para facilitar a visualização, é igual a v. Tá? Bom, além de fazer essa transformação, a gente tem que o quê? Isolar o x e o y na equação para poder calcular o jacobiano lá na frente. Então a gente resolve o sistema, ou seja, pega essas duas equações e vamos somá-las. Então a gente vai ter y mais y, 2y, menos x mais x, 0, igual u mais v. Então, dessa equação a gente tem que o y é igual a meio de u, passo 2 dividindo, mais meio de v. Tá? Bom, achei o y, o que eu faço? Agora acho o x, pego qualquer equação. Pegando essa aqui que está em azul, eu tenho que vai ser o y, que é meio de u mais meio de v, mais x igual a v. Ou seja, isolando o x vai ter x igual, passa para lá o u, passa menos meio de u. Passa para lá o v, vai ficar v menos meio de v, que vai dar meio positivo de v. Então isolamos o y e o x que a gente precisa aí para achar o fator jacobiano. Agora a gente vai fazer o quê? O esboço da nova região de integração. Então, o esboço da nova região de integração, a gente vai ter aí y e x. Bom, quais vão ser os limites? Né? A gente achou lá ó, que o u ele é igual a menos 1 e u é igual a 0. Então, eu vou lá, aqui, aqui não é x e y, né, pessoal? Vamos arrumar, né? É v e u, mudou as variáveis. U é menos 1 e u é 0, tá? Serão duas retas aí paralelas ao eixo y. E o y, o v vale 4 e 0. Então eu venho aqui, ó, fecho aqui no 0, que é paralelo ao x, e vou lá em 4. Então a gente vem aqui, ó, e fecha uma reta u igual a menos 1, uma reta u igual a 0, uma reta v igual a 0 e v igual a 4. Com isso, ó, temos uma região retangular com limites constantes. Essa aqui é a região S. Então, a gente tinha um retângulo que estava inclinado, a gente aplicou uma transformação e fez com que ele ficasse de pé, virando limites constantes. Então, o que a gente vai ter aí? Vamos ter que, além disso daqui, mudar a nossa função. Tá? Então, a gente tem lá função. O que vai mudar na função? A função era o que a gente tinha aqui dentro, que era a função
de x e y. Função de x e y. Isso é igual a x mais y. Agora tem que ser função de u e v. Ou seja, o que é x mais y? Eu chamei que x mais y, y mais x, é v. Então a função agora é apenas o v. Tá? Agora a gente precisa mudar o diferencial. Para isso a gente precisa do fator jacobiano. Quem vai ser o fator jacobiano? Jacobiano é igual o determinante derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v, aí derivada de x de y em relação a u, derivada parcial de y em relação a v. Então, calculando aí o jacobiano, vamos ter derivada de x em relação a 1. Onde está o x? X está aqui, ó. X derivando em relação a u dá menos meio. Menos meio. Derivada de x em relação a v. Derivando x em relação a v dá mais meio. Mais meio. Derivando o y em relação a u, o y está aqui. Derivando em relação a u, dá meio, positivo. Meio. Derivando y em relação a v, dá meio positivo também. Meio positivo. Aí a gente calcula. Para calcular o determinante, multiplica aqui positivo, multiplica aqui negativo. Então a gente vai ter lá que o jacobiano é menos meio vezes meio, dá menos 1/4. Meio vezes meio dá 1/4. Com sinal de menos, menos 1/4. Portanto, temos aí menos 1/4 com menos 1/4 dá menos meio. Então, esse é o fator jacobiano. Então, como que vai ficar a nossa integral lá? Vai ficar integral dupla. Aí vamos ter a função de x e y, que virou v. Esse termo dx dy, ele tem que ser transformado por um fator jacobiano du dv. Então, fator jacobiano, o módulo dele é meio. Meio de du dv. Quem vão ser os limites de integração? Primeiro eu coloquei du, então os limites de u variam de menos 1 até 0. De menos 1 a 0. E os limites de v varia de 0 a 4. De 0 a 4. Agora a gente pode integrar, e ficou uma integral muito mais simples do que fazer aqui 3 integrais dupla, tá? Daria para resolver também, mas daria muito mais trabalho, além que teria que achar as intersecções aqui, ó, para achar os limites constantes. Então, calculando isso daqui, podemos escrever a multiplicação das integrais. Então, escrevemos como meio vai para fora, aí vai ficar integral de 0 a 4. Esse limite é de v, então vai para fora esse v e o dv, vezes a integral de menos 1 a 0, sobrou lá dentro só o du. Então vai ficar meio, a integral de v é v² sobre 2, que vai variar aí de 0 a 4, vezes a integral de du da u, que vai variar de menos 1 a 0. Substituindo os limites de integração vai ficar meio vezes onde era o v, substitui por 4. Então fica 4 ao quadrado sobre 2. Se substituir o limite inferior, 0. Então não é necessário. Fecha. Vezes. Aqui vai ficar limite superior, 0. Aí, menos o limite inferior. O limite inferior é menos 1. Então fica menos 1. Tá? Isso aqui, fecha. Aqui menos com menos dá mais. Tudo isso daqui vai dar 1. Elemento neutro da multiplicação. Ali vamos ter 4 ao quadrado, 16. E embaixo 2 vezes 2,
4. 16 dividido por 4, 4. Esse é o resultado da nossa integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e eu aguardo você em um próximo exercício. Obrigado!